basicamente sobre tempo, com argumentos de que Trump vem dando sinais de que tem cada vez menos paciência para mudanças no processo de negociação e que, de alguma maneira, quer anunciar, pelo menos até meados de janeiro do ano que vem, de que um acordo vai sair. Mas, para ser muito sincero, eu não vejo elementos muito claros de que esse processo ele está ali chegando a elementos próprios para avançar. Digo isso porque tem uma discussão muito ampla quando a gente envolve Zelensky e Trump a respeito justamente de controle desses territórios, né? O Trump já disse que parte da Ucrânia vai ficar com a Rússia, isso não está em discussão, enquanto que Zelensky diz que não, que ainda está aberto para discussões ou algo parecido. Tem um ponto interessante que eu acho que vale a pena lembrar quem está acompanhando a gente de casa, que diz respeito ao papel de garantia de segurança que os Estados Unidos têm se colocado nesse processo. A ideia é de que, olha, a gente faz um acordo, a Ucrânia vai perder um pouco de território, mas a gente garante, os Estados Unidos garante de que caso algo piore no futuro, a gente vai estar aí ao lado da Ucrânia, inclusive com tropas ou algo parecido. Trump vem mandando mensagens erráticas desde ontem a respeito disso. Eu fui fazendo aqui, antes de a gente entrar, um acompanhamento rápido. De ontem para hoje, ele mudou 2 vezes a versão. Ele disse que poderia, inclusive, mandar tropas, soldados. Ele já voltou hoje de manhã dizendo, não, na verdade, a gente continuaria mandando equipamento bélico, talvez aeronaves. Então, fica tudo um pouco no ar dentro desses pressupostos, né, dentro dessas discussões. E acho que, apesar das iniciativas serem válidas, a gente está falando de uma guerra que já dura, né, mais de 2 anos, uma discussão gigantesca, mas me parece que a gente está um pouco longe ainda de um acordo de paz que tenha capacidade de se manter de maneira forte por mais tempo, né? Acho que é um pouco isso, Caio. Dorival? Eu acho que o Zelensky entende que a sobrevivência da Ucrânia depende de ele conseguir lidar bem com o Donald Trump, porque os Estados Unidos têm a inteligência militar que é vital para a Ucrânia se defender da Rússia, entender quais são os movimentos de tropas e meios da Rússia. Então, esse é todo o esforço do Zelensky. Então, o Zelensky tem dito agora que está com pressa, que precisa resolver isso logo, que está pronto para fazer concessões, que mediante um cessar-fogo de 60 dias da Rússia, ele realizaria um referendo para colocar esse plano de 20 pontos que ele propõe com base no plano americano, que por sua vez é o plano russo, mas claro, modificado pelo Zelensky, colocar esse plano em votação como referendo pelos ucranianos. Tudo isso é uma forma de demonstrar boa vontade. Ele sabe que qualquer alteração do plano russo, como as que foram feitas, levam à rejeição do plano pela Rússia. E é isso que ele quer induzir. Ele quer provocar a rejeição do plano pela Rússia para que ele não seja responsabilizado pela frustração pessoal do Trump de não conseguir apresentar a solução, uma solução, um cessar-fogo, um fim dessa guerra, que ele prometeu que terminaria em 24 horas e já está completando um ano de esforço. Você viu a má vontade do Trump para com o Zelensky, dizer que ele não tem nada enquanto ele, Trump, não decidir e tal. Sempre esse exercício narcísico sobre o Zelensky, porque o Zelensky é a parte mais fraca. Então, o Trump, dentro do mundo do Trump, da visão do Trump, isso é claríssimo nos livros do Trump, em todas as declarações dele, o mais fraco tem de ceder e o mais forte pode impor a sua vontade. Ô Fernando, a expectativa da Casa Branca e do próprio Trump com esse encontro vai nessa linha também, que o Lorival coloca? Olha, me parece que Trump quer pelo menos uma notícia boa. Me parece que, concordando com o Lorival, a chance de a gente ter um acordo que perpetue, né, que de alguma maneira resolva as questões agora, é um pouco distante. Mas se Trump consegue, por exemplo, a garantia de 60 dias ou mesmo 45 dias de cessar-fogo, isso de alguma maneira representaria um avanço, representaria a possibilidade dele apresentar como uma vitória dentro desse tipo de componente. Cara, tem um ponto interessante que também está sendo discutido aqui nos Estados Unidos, que na verdade é uma ausência, que diz respeito aos países europeus.
eu lembro, né, também quem está acompanhando a gente, que ao longo dos últimos meses tinha uma discussão da Europa, Alemanha principalmente, e da Inglaterra e da França conseguirem de alguma maneira dividir o esforço de proteção da Ucrânia com os Estados Unidos. Isso já vem acontecendo em menor escala, né, o material bélico sendo enviado de países europeus em direção à Ucrânia, mas é peculiar e basicamente interessante do ponto de vista geopolítico que esses debates agora estão envolvendo a Ucrânia, os Estados Unidos e a Rússia, né? A Europa um pouco assiste esse tipo de processo. Isso é relevante porque quando a gente pensa em quem vai bancar uma possibilidade de um cessar-fogo, o início da reconstrução da própria Ucrânia, de a maneira como a gente vai constituir dinâmicas e alianças nesse processo, necessariamente vai envolver países europeus que estão ali do lado, né? Agora, é peculiar e acho que vale a pena a gente ter atenção ao longo das próximas semanas o fato da Europa estar sendo deixada um pouco de lado dentro desse processo. A Europa já não deu, recentemente a gente tratou disso na sexta passada, Lorival, o apoio financeiro, teve uma aprovação. Sim. Será que eles não estão indo por esse caminho de não ir pela diplomacia, porque vem que o Trump os atropela, mas ali, de certa maneira, determinando que recursos sejam remetidos para eles? É que para a Ucrânia poder negociar numa posição de força, ela precisa desse tipo de garantia, de que ela vai ter uma sobrevida, porque se ela não tiver nenhum tipo de garantia financeira para levar adiante essa guerra, ela negocia numa posição de muita fragilidade perante os Estados Unidos e perante a Rússia, porque, na verdade, vamos ser bem claros em relação a isso. Os europeus e os ucranianos estão negociando com um outro bloco que é formado pela Rússia e pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos receberam o plano escrito em russo pelos russos e apresentaram esse plano como se fosse um plano dos Estados Unidos. Então, a Europa e a Ucrânia negociam com os Estados Unidos e com a Rússia, não porque eles queiram negociar com a Rússia, mas porque eles precisam negociar com os Estados Unidos, que formam um bloco junto com a Rússia. Sim. Fernando, você queria fazer uma menção a isso, a questão da Europa? Acho que faz todo sentido e, de certa forma, é um indício importante de como é que configurações geopolíticas estão mudando, né? Se a gente for olhar os manuais de relações internacionais de 10 anos atrás, todos eles iriam prever uma União Europeia, de alguma maneira, se colocando como um ator relevante para esse tipo de discussão, para esse tipo de processo. E acho que, como a gente observa, ela agora tem que patinar em meio a uma discussão em que temos uma aliança bastante explícita aí entre Washington e Moscou no que diz respeito a esses processos de paz na Ucrânia. Lorival, só para encerrar, a questão de Donbás e da usina nuclear que estarão no centro do debate no domingo. Essas duas questões, a Rússia insiste em controlar a usina nuclear de Zaporizhzhia, que é a maior da Europa, a Ucrânia propõe uma gestão comum. Com relação ao Donbás, a Ucrânia propõe a retirada mútua das tropas. A Ucrânia sai, a Rússia sai, e fica uma zona franca econômica, proposta do Trump. Além disso, a questão da garantia ao estilo do artigo 5 da OTAN, garantia de segurança para a Ucrânia. Isso foi apresentado pelo Witkoff no dia 15 em Berlim, e aí o Zelensky abraçou essa ideia de ter uma garantia idêntica ao que é o da OTAN, mas não entrar na OTAN. Essas são os pontos, as propostas do Zelensky, que ele procura mostrar que tem total aderência às iniciativas do Trump para chegar lá no domingo à noite e tentar conquistar um pouco de boa vontade do Trump. Não vai ser nada fácil. Bom, queria agradecer ao Fernando Brancoli, professor de Segurança Internacional e de Geopolítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, nos Estados Unidos.